Você responde fotógrafo. Fala predicado. A número 1, letra A, faz referência ao ano novo. Lembrando que ano novo é letra maiúscula, tá? Letra B. Observe os alimentos representados no anúncio e associe-os à cor de fundo. Os alimentos são amarelos, que remetem à cor que significa riqueza, dinheiro, né? Todos os alimentos representados são amarelos. Aí vocês podem listar quais são: abacaxi, banana, caju, pera, pimentão, limão e carambola. Eu não gosto, não. Professora, como ficou? Colocaram aí as frutas? Silêncio. Abacaxi, chegar. Abacaxi, banana, caju, pera, pimentão, limão e carambola. Qual é a finalidade desse anúncio? É levar o público a adquirir os produtos amarelos, né, na virada do ano. É. Levar o público-alvo a adquirir produtos amarelos da Hortifruti para consumir na virada do ano. Essa é a resposta do livro. Não quer dizer que, dependendo da resposta de vocês, ficou equivalente, não tem problema, não. Deixa o que vocês responderam. Professora, eu não peguei a 1. Qual? A 1? A letra A, B ou C? A letra C você Da vai página colocar que 25. o público tem que... Ah, da 25. Coloca aí, linguagem verbal e não verbal. Estou repetindo, tá? Linguagem verbal e não verbal, o primeiro item. O segundo, convencer. O terceiro, consumir. O quarto, adquirir. O quinto, publicitário. O sexto, aderir. E o sétimo, institucional. E a 2? A 2, você vai colocar predicado, é tudo que se fala sobre o sujeito. Liga, né? Ou não ligou o ar? O verbo intransitivo, aquele que tem sentido completo. O verbo transitivo é aquele que não tem sentido completo, ele precisa de complemento verbal. E também eu não tenho a A da 1 aí, da página 26. Faz referência à virada do ano, ano novo. A letra B é que todos os alimentos são amarelos, né, que representam a riqueza. Letra B. E a letra C é levar o público a consumir o produto da hortifruti. Não falei ainda. Pronto? Releia. Amarelo na virada, é mais din-din no bolso. Qual é a relação entre a cor amarelo e a palavra din-din?
A cor amarela é a mesma do ouro, que simboliza a riqueza, dinheiro. A número 2 é o segundo item. Qual é a estratégia de convencimento empregada na frase para atingir a sua finalidade? Estabelecer uma relação entre o consumo dos produtos amarelos do hortifruti na virada do ano e ganhos financeiros. É o segundo item. Na número 2 é a letra B. Pode. B de bola. Agora, vocês vão lá na página 51. Como eu já falei no início da aula, eu vou pular o capítulo 2, não quer dizer que eu não vá trabalhar, tá? É porque eu vou trabalhar com vocês a atividade avaliativa e para eu propor uma redação para vocês, eu, eu quero trabalhar o gênero conto para vocês fazerem a produção textual. Escrever um texto narrativo, estruturado de acordo com o gênero conto, tá? Então, a gente vai fazer esse conteúdo aqui depois da apostila. Eu vou dar um tema para vocês explorarem, aí vocês vão escrever, como atividade avaliativa. Então, eu vou explicar para vocês o que seria isso, como seria a estrutura do conto, e, na sequência, vocês vão responder os exercícios, como está na pauta. Então, o conto é um gênero que pertence à tipologia textual narrativa, né? Então, a narrativa, ela segue aquela estrutura lá, de narrador, tempo, espaço, né? E dentro da história vai gerar o quê? Uma situação inicial, e está bem na página 56, aparecem os itens, tá? Situação inicial, conflito, clímax e desfecho final. Esses são os itens. Então, o que seria... eu vou fazer uma comparação para vocês, só para explicar um pouquinho, em relação ao gênero narrativo conto. Gênero narrativo conto. Eu estou explicando. No gênero narrativo, eu falei de personagens. Então, quer dizer o quê? Que vão aparecer personagens, não são muitos, até porque o gênero conto abrange uma pequena extensão. Então, para ser um texto mais curto, precisa de menos personagens e desenrolar da história envolvendo esses personagens que aparecerão na história, que aparecem na história. Aí nós temos o espaço e o tempo. Tanto o espaço quanto o tempo, eles são pouco explorados também, até por conta da questão do desfecho da história, que passa numa situação assim diferente. Se a gente fosse comparar a novela e o filme. O filme, ele explora menos personagens, né, que aparecem na história, e o tempo e o espaço também é mais reduzido, são reduzidos. Tempo e espaço. Vocês identificam o tempo da história, a história pode aparecer em questão de dias, há textos que são mencionadas as datas, como o mês, o ano e tudo mais. O enredo é a história em si, é o que acontece na história, a história em si. E deixa eu ver o que mais. E o narrador. O que seria o narrador? O narrador, ele pode ser personagem, contar a história e participar da história. E o narrador pode ser o observador, narrador observador, que ele apenas conta o que vê. Ele observa os fatos e conta. Tá? Eu vou falar mais a questão de... No meio televisivo, por exemplo, cinema e televisão. Por exemplo, há histórias em que o personagem, ele inicia a história, ele conta a história para situar o telespectador daquilo que se passa na história. Na parte escrita, né, quando a gente vai ler o livro, a gente identifica
por terminações do verbo, né? Em que o personagem se coloca na história. Então, os verbos, eles estão na primeira pessoa do singular, para identificar que o personagem participou daquela história. Não só os verbos, como os pronomes pessoais. Os pronomes da língua portuguesa são identificados na primeira pessoa do singular. Essa é a forma que a gente consegue, que o leitor consegue identificar que o narrador é o personagem e não o narrador observador. O narrador observador, ele pode aparecer de formas diferentes. Tem um tipo de narrador que ele só conta a história, ele é mais isento naquilo que ele conta. Ele é mais isento naquilo que ele conta. E tem o personagem, que é esse daí, o onisciente. Eu não vou falar desses que eu tenho que lembrar. Mas tem aquele tipo de narrador que ele vai mais fundo, ele vai na mente do personagem. Ele consegue ler o personagem, o que o personagem pensa a respeito. Ele é mais profundo, esse tipo de narrador. Tá? São narradores observadores. Vocês podem perceber, vocês percebem no texto que aquele narrador ele é mais isento, ele só narra os fatos, como que os fatos acontecem, sucedem, e também tem aquele narrador que ele é mais profundo, ele consegue sentir o que o personagem pensa, o que o personagem pretende fazer e tudo mais. Ele vai mais na mente do personagem. É tipo de narrador mais complexo, não é qualquer tipo de literatura que aparece. Um exemplo que eu vou dar para vocês é o Machado de Assis. O Machado de Assis, ele é bastante... Ele tem também textos que narram na primeira pessoa, como na terceira. Mas ele consegue ir mais a fundo em relação ao personagem. Aí deixa eu ver... Como eu falei da situação inicial, a situação inicial é quando apresenta a história. Aí, então, apresenta a história, os personagens, o tempo em que ocorre a história e o conflito. Qual que é o conflito gerado entre os personagens nessa história? O clímax é o ponto principal, né, o ponto-chave da história, e o desfecho é como que se finaliza aquele conto. Então, o conto é um gênero de pequena extensão. São textos que vocês leem em 2, 3 páginas. Tem contos que são mais longos, mas ainda são classificados como contos. E tem uma diferença entre o conto e o romance. O romance é o texto mais longo. Ele tem uma quantidade de personagens que é mais explorada, a quantidade de personagens. Então, passa em situações mais amplas, né? Espaços mais explorados, tempo mais explorado para se contar a história, tá? Então, comparando, pensando na parte televisiva, o romance ele seria mais voltado para novelas e séries, minisséries, não essas séries que são em temporadas que agora está na moda, né? Mas seriam mais novelas mesmo. E o conto seria um filme. Um filme pode ser passado, tem inclusive filmes que são baseados em contos. Claro que perde a essência da escrita na literatura. Eu já assisti a filmes que são leituras de clássicos, né, da literatura, só que se perde um pouco da essência. Então, o mais interessante, o ideal, é ler o livro. Os dois. Eu assisti uma minissérie baseada num livro, aí eu assisti a minissérie e depois eu li o livro. Eu gostei mais da série, porque, tipo, da minissérie, porque... Só que o interessante de ter lido o livro depois, que eu li o livro e lembrava dos personagens. Então, eu já não tinha aquele trabalho de imaginar como seriam os personagens, porque eu conhecia. Tinha lá o Rodrigo Santoro, tinha a Ana Paula Arósio, tinha o Danton Mello. Tinha os personagens que eu lembrava depois li a obra, né? Mas, assim, a leitura é sempre mais... como que eu posso dizer? Completa, vamos dizer. Feita pela televisão, pelo cinema.
assisti a filme baseado em obra do Machado de Assis. Horrível. Horrível, horrível, horrível. O conto eu já li, sei lá, a Cartomante eu li nem sei quantas vezes. E assisti ao filme, eu achei horrível. Bem ruim mesmo. É que eles fizeram adaptar mais para a atualidade. Então, aquela parte lá, porque o livro. Então, eles tiveram que fazer toda a adaptação. Aí eu não gostei da adaptação. Mas eu já assisti a uma outra obra do Machado de Assis que foi para o cinema, eu já achei legal. Só que ele já não é tanto mais filme, ele é mais, eu acho que ele é mais didático, inclusive. Qual? De volta ao mundo? Não. Tá, tá, gente, só um pouquinho. Aqui em específico, o material de vocês está o conto popular, tá? Então tem o conto popular A Mulher do Piolho, de Luiz da Câmara Cascudo, A Mulher do Piolho, e tem A Mulher Teimosa. Páginas 52 e 53, tem. Aí eu quero que vocês leiam as questões a respeito dos textos e respondam, tá? Aí, na sequência, depois que vocês forem responder, vocês vão na página 56, vai ter a situação inicial, o conflito, o clima e o desfecho final, para vocês compararem esses dois textos, A Mulher do Piolho e A Mulher Teimosa. Então, vocês vão verificar no texto A Mulher do Piolho qual foi a situação apresentada, a situação inicial, e qual que foi a situação inicial da Mulher Teimosa. Tem características diferentes, são textos diferentes, né? Então, podem começar o que é para vocês fazerem até 57.
Professora, é para fazer que páginas? Página 52 a 57. Pode. Emanuela está? Guilherme. Guilherme Udi. Está presente? Oi, professora. Sim. Oi. Oi, tô presente. Jonathan. Maria Clara Matos. Presente, presente. Tá, obrigada. Matheus, os dois. Melissa, Nicole, Presente. Renan e Tiago. Tem alguém que eu não chamei? Presente. É que essa lista aqui. Uhum. Pro, você não me chamou. Mas quem? Isabelle. Tá, estou colocando aqui. E o seu? Oi? Felipe, né? Não, é que essa lista aqui foi impressa depois. E ela, eu já falei, né? Oi? Falou alguma coisa? Seu nome? Hã? Ah, o Vitor Enzo?
Ó, além de entreterem e divertirem, os contos populares apresentam uma visão particular de mundo, em especial valores e comportamentos sociais. Qual é essa visão no caso do conto A Mulher do Piolho? Quanto ao relacionamento entre os personagens. Como que é o comportamento, como que você viu a Mulher do Piolho enquanto personagem? É de acordo com o comportamento dela que você deve responder número 4. Fala, Matheus. Oi? Olha só, aqui já até explico o que é o conto popular. Nos contos populares pode-se perceber o reflexo de valores da sociedade e da cultura próprios da época e lugar onde surgiram. Isso fica evidente quando se analisam os temas presentes nessas histórias, como alimentação, defeitos ou fraquezas de caráter, e a condição da mulher. Em geral, nos contos populares, o narrador utiliza a moral e os valores da sociedade coletivos, a qual se dirige. Então, vocês podem ver que tem uma questão moralizante nesse ponto, né? Ele coloca a mulher, em que situação a mulher se encontra ali? Será que esse tipo de personagem seria aceito hoje? Para vocês terem ideia, né? Porque, tipo assim, a partir do momento que coloca a mulher inferior ao homem, na sociedade em que nós estamos, nós vivemos, já não é visto com bons olhos. Ah, é uma obra, vamos dizer, machista. Seria basicamente isso o mimimi que aconteceria diante desse tipo de conto. Ok?
Vai. Professora, eu não entendi a questão 4. Qual questão? A 4. A 4 eu acabei de falar a respeito. Teve uma aluna que perguntou, eu comentei aqui. Você vai ter que dizer, de acordo com o texto, como que a mulher foi vista nesse texto. Que tipo de comportamento ela teve? Porque, olha só, além de entreterem e divertirem, os contos populares apresentam uma visão particular do mundo, em especial valores e comportamentos sociais. Lembrando que são valores e comportamentos sociais do texto de Câmara Cascudo, né? Ele 2003 que foi lançado aqui, está no referencial. Mas ele está retratando uma mulher, como que ela é, como que seria o comportamento dela nessa história. É baseado nisso que você vai responder a questão. O comportamento dela em relação aos personagens que apareceram na história. Hã? Travar, ficar parado, você não consegue se mover. Seria nesse sentido. Qual? Número 10. Embora os enredos dos contos lidos sejam muito parecidos, eles diferem na maneira de contar a história. Ao contarmos uma história, fazemos escolhas linguísticas, ou seja, optamos por determinadas palavras e as organizamos na frase para transmitir uma ideia. A frase a seguir pode ser rearranjada, reescrita de muitas maneiras, alterando-se sua estrutura sem, contudo, mudar radicalmente seu sentido. Uma mulher, por qualquer motivo insignificante, travou-se de razões com o marido. Reescreva a frase considerando os inícios propostos. Uma mulher travou-se de razões com o marido. Aqui é só para você mudar e para você escrever. Você vai fazer uma reescrita. Aqui nos 5 itens você tem que fazer uma reescrita. Se você quiser pular essa daí, depois eu faço com vocês. Qual?
Não, não é difícil, não. Lembra que eu falei para vocês? Esse tipo de texto seria aceito na sociedade de hoje? Pergunta que eu acabei de fazer, você faz isso aqui. Ô, João Pedro, terminou já? Se você quiser dar continuidade no exercício que eu coloquei como tarefa, aí você deixa essa questão que eu faço com vocês, tá? Quem terminou pode dar continuidade nos exercícios propostos como tarefa, tá? Pode fazer tarefa agora? Pode, ué. Aí você não precisa fazer em casa. Até eu começar a corrigir. Eu preciso dormir. Eu não consigo dormir à tarde, mesmo que eu acordo também não, eu posso estar morrendo. Eu também não durmo não. Depois eu vou basicamente posso sair? Sabe por quê? Quando eu saio para mim, eu tenho que ver. Eu saio para todos os caminhos. Claro. País? Enrola, hein? Perceber qual que é a parte que é o clímax da história. Clímax. Você vai identificar no texto, a passagem do texto que remete ao clímax da história. Geralmente ele vai seguir essa sequência aí. É uma sequência. Então, né? É que todo texto narrativo ele vai seguir isso. Então, só vai mudar um pouquinho a complexidade do texto, né? Como assim? Vai fazer tudo. Qual página? Sim. Não, faz só essas que tem aí, que tem que escrever, que tem um espaço. Aí essas outras a gente...
É que você vai ter que marcar no texto. Ó, a 12 e a 13 vocês marcam no texto. Cor amarela e cor vermelha. Aí tem o discurso direto. O discurso direto é aquele que tem a transcrição tal qual o narrador falou. Mateus, guarda, né? Ele tá assim. Hã? Sim. Ele pode participar ou só apenas contar. Todo o texto é narrado por alguém. Pode ser narrado pelo personagem ou pode ser narrado por alguém que não participa da história, apenas conta. Mas não tem como ter um conto sem ter um narrador. Não se conta a história. Não tem como. Aí no texto vocês conseguem identificar a fala da história e as falas das personagens. É o ponto mais. Sim. Por exemplo, na situação inicial, qual foi a situação inicial da mulher do piolho? Ela gostava de discutir com o marido. Tá. E qual que era a situação inicial da mulher teimosa? Ela era teimosa. Tá. Qual que é o conflito da mulher do piolho? E ela falava que ele era o quê? Então, a mulher chama o marido de piolento. Qual que é a situação, o conflito da mulher teimosa? Isso, ela chama o marido de mata-piolho, embora ele não goste do apelido. Qual que é o clímax? O que aconteceu com a mulher em meio a esse conflito? Hein? A mulher é jogada no poço e continua a dizer que o marido tem piolho. Então, esse é o clímax. É a partir do conflito gera o clímax, né? Houve o conflito dela chamar o marido de piolento e ele jogá-la no poço. Então, ele ao jogar a mulher no poço e ela persistir xingando, é o clímax. E qual que é o clímax da mulher teimosa? Ela é jogada no poço e continua chamando de mata-piolho. É a mesma coisa. E o desfecho final? Não, calma aí. A mulher com água na altura do rosto faz o sinal de quem mata piolho. Ela fala que, mesmo ela morrendo ali, ó, ela não perde a pose. E qual que é a mulher teimosa? É a mesma coisa. E talvez seja isso que gere a graça no conto dela persistir na teimosia, né? Mesmo estando numa posição inferior a ele, né? Porque ele joga ela no poço. Qual que seria a parte da história que não seria aceita hoje? Violência doméstica, né? Não é aceita, é crime, tudo mais. Aí o que acontece? Qual que é o nome da história? A mulher teimosa. Ela foi jogada no poço porque ela é teimosa, porque ela não obedeceu ao marido.
Não. O problema é a conta da mulher mesmo. Assiste aos noticiários, viu? Tanto de mulher que morre, que é agredida. Não é uma injustiça. Mas vai comparar a quantidade de mulheres que são mortas, que são agredidas fisicamente, psicologicamente e tudo mais, e compara a quantidade de homem que acontece isso. Não quer dizer que não aconteça, mas a quantidade, o comparativo é muito maior. Isso sim é injustiça. Tem muita mulher que faz uso da lei para se beneficiar. Só que por conta da lei, Maria da Penha, que eu estou falando, é por conta da lei que protege. Tá? Acontece muito. Mas se você for comparar um caso ao outro, é muito maior. 8h40 eu começo a corrigir, tá? Muito engraçado. Eu tenho hoje esse arroz aí. Esse arroz eu tô ganhando de 4 a 5. Não. Então, que precisa inteiro. Hã? Elemento? Fantástico. É quando é uma história fantasiosa. Tem coisas que a gente assiste, tem coisas que são reais. Agora, quando você coloca lá, por exemplo, um Saci Pererê, é uma lenda, né? Um folclore. Então, ele é elemento fantástico. A mula sem cabeça. E por aí vai. Agora, quando são histórias mesmo, contadas que realmente acontecem, aí é outra história, não é? Matheus, chega.
Eu estou fazendo o sinal, Eca, de matar piolho. É uma talêndia, né? Eca. Ela. Eu acho que é você. Daqui eu acho que é ela. Tem vocês, cada um no lugar, vamos? Pronto, vamos começar. O sétimo ano. Eu vou começar a correção, página 52. Aqui no texto está pedindo para marcar, eu nem lembro qual questão que é, mas a gente já vai seguir a sequência aqui, de acordo com meu material, tá? Na página 52, tem o texto. Eu vou ler o texto para vocês e eu quero que vocês falem para mim qual que é a parte que corresponde ao narrador e qual que é a parte que corresponde à fala dos personagens. A mulher do piolho. Uma mulher, por qualquer motivo insignificante, travou-se de razões com o marido. Entre outras palavras, chamou-lhe de fiolento. Narrador. Então, passem um traço, sublinhem uma vez só a fala do narrador. Mentes, retruca o marido. Não tenho piolhos. Então, mentes, não tenho piolhos, é a fala do personagem. Coloquem dois traços que remetem à fala do personagem. Mentes, não tenho piolhos. E retruca o marido é a fala do narrador. Tens, sim.
tens piolho. É a fala da mulher, coloquem 2 traços aí. Esgotada a paciência, seu marido batia-lhe, e ela sempre a dizer, tens piolhos, piolhos, piolhos. Então, até os 2 pontos, remete à fala do narrador. É um traço só. E tens piolhos, 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 2 traços. Remete à fala da personagem. O marido, enfim, amarrou-a com cordas e desceu num poço, com água pela barba. Ela respondia sempre a mesma injúria. O marido fê-la mergulhar e ela, sem poder articular a palavra, pondo as mãos fora d'água, fazia cascar as unhas com o gesto de quem esborracha o asqueroso inseto. Todo esse trecho corresponde à fala do narrador. Tá? Então é um traço só. A mulher teimosa. Havia uma mulher que era... Não, é... Não. Página 53. A mulher teimosa. Havia uma mulher que era muito teimosa e chamava ao homem mata-piolho. Segue-se que o homem não gostava do nome e dizia-lhe, mulher, não me chames assim. Mas ela teimava. Então, vocês vão colocar até dizia-lhe um traço. De havia até dizia-lhe, um traço que corresponde à fala do narrador. Vocês podem ver que antes da fala dos personagens, aparecem os 2 pontos. Tá? Então, até os 2 pontos é a fala do narrador. Outra versão inicia a fala da personagem. Quer dizer, da mulher, da personagem não. É do homem, né? Mulher, não me chames assim. 2 traços. Mas ela teimava é a fala do narrador. Um traço. Um belo dia, o homem meteu-a num poço, mas ela, enquanto ia pelo poço abaixo, ia dizendo a fala do narrador. Coloquem um traço só nesse trecho, até os 2 pontos. Mata piolhos, 2 traços. 2 traços. E o homem sempre ia fazê-la escorregar mais para o poço. Já lhe ia a água quase no peito e ela ainda. Então, esse trecho até ainda um traço que é a fala do narrador. Mata piolhos, 2 traços. E o restante, um traço. Foi para mais baixo e quando já lhe chegava água na boca e não podia falar, enquanto levantou os braços e só com eles de fora fazia o gesto de quem mata piolhos. Tá, então retomando aqui, eu quero silêncio de vocês. Nos contos populares pode-se perceber o reflexo de valores da sociedade e da cultura próprios da época e lugar onde surgiram. Isso fica evidente quando se analisam os temas presentes nessas histórias, como alimentação, alimentação, defeitos ou fraquezas de caráter ou de condição da mulher. Em geral, nos contos populares, o narrador utiliza a moral e os valores da sociedade coletivos a qual se dirige. Então, pelo próprio título, a mulher teimosa. O homem não é teimoso. O título é a mulher, né? Então, aqui, número 3. No começo do conto A Mulher do Piolho, nós, leitores, observamos que o narrador faz uma apresentação do casal de personagens. Leio esse início. Uma mulher, por qualquer motivo insignificante, travou-se de razões com o marido. Entre outras palavras injuriosas, chamou-lhes de piolhento.
Qual dos personagens é apagado pelo narrador? Com que intenção ele fez isso? Isso favoreceu ou não o personagem? Aqui ele coloca o marido como personagem apagado, tá? A fim de ressaltar o quê? Ele apaga o personagem, o marido aí, para ressaltar características negativas da mulher, que ela era teimosa. Então, ele apaga um personagem para, como que eu posso dizer? Ressaltar os defeitos da mulher. Então, qualidades negativas da mulher. E assim, indispor o leitor contra ela. Então, quando ele fala assim, que ela usava palavras injuriosas, quer dizer o quê? Que ela estava mentindo a respeito do marido. Destaque no texto 1, expressões usadas pelo narrador para contar sobre a mulher. Registre essas expressões. Então, vocês poderiam colocar, por qualquer motivo insignificante, travou-se de razões, palavras injuriosas. Por qualquer motivo insignificante, travou-se de razões e palavras injuriosas. Está acompanhando? Por qualquer motivo insignificante, travou-se de razões e palavras injuriosas. O fato dela brigar por qualquer motivo insignificante desvaloriza a mulher socialmente falando, né? Então, isso faz com que o leitor se volte contra ela e não contra o marido. Além de entreterem e divertirem, os contos populares apresentam uma visão particular de mundo, em especial dos valores de comportamentos sociais. Qual é essa visão? No caso do conto, A Mulher do Piolho, quanto ao relacionamento entre os personagens? Aqui é estabelecida, coloquem assim, é estabelecida a supremacia do homem. O homem é colocado, estabelece a supremacia do homem. O homem é colocado como superior à mulher, né? O marido é o chefe da casa e ele castiga a mulher, né? E a mulher aqui, ela como se ela fosse transgressora, porque ela apresenta comportamento inadequado. Qual seria o comportamento adequado da mulher? Obediente, ela teria que ser obediente a ele. E ela não, ela teimava. Aí fala assim, mas fulano fez isso com ela porque ela fazia aquilo, para justificar o erro do marido. Então aqui aparece isso, né? Aí no texto vai falar o quê? Mas ela falava mentira a respeito dele, por isso que ele colocou ela no poço, para justificar o ato dele, que é errado, colocando a mulher como a errada da história. Pode falar. É estabelecida a supremacia do homem. O marido castiga a mulher, que apresenta comportamento inadequado. Eu nem gosto de ler umas coisas dessas, me irrita. Sabe? Me irrita mesmo. Me irrita que eu sou uma pessoa meio rebelde, sabe? Meio não, sou toda rebelde. Mas assim, eu não esse tipo de comportamento, tipo assim, você lendo o texto, você acha até graça. É igual antigamente falava assim, ou tem essas questões, né? Não pode cantar atirei o pau no gato, porque é agressão ao animal, coisa assim do tipo, né? Tem muitas pessoas que levam as coisas muito ao pé da letra, né? Então, eu falo nesse sentido, mas é interessante a gente ler esse tipo de texto para a gente mostrar o nosso juízo de valor em relação a esse tipo de assunto. Está errado. E por que está errado?
Nos contos lidos, você observou que permeia a temática da mulher teimosa. No texto 1, o título, você lê a expressão Mulher do Piolho. A mulher do piolho daria para ser a mulher do piolho, o piolho seria o marido, né? Que passou a significar popularmente pessoa teimosa. No parágrafo introdutório, a expressão travou-se de razões. Ao longo do texto, as repetições nas respostas da mulher ao marido. No desfecho do conto, o gesto de cascar as unhas. Tudo isso confirma a ideia da teimosia da mulher. Agora é com você. Identifique no texto 2 e registre abaixo palavras, expressões ou julgamentos que constroem a imagem da mulher teimosa. Então, coloquem o adjetivo teimosia, que aparece no título, teimosa, né? Disfarça. O adjetivo teimosa, que aparece no título, a forma verbal teimava, o desenrolar das ações em que a mulher continua teimando e a expressão mata-piolho. O desenrolar das ações em que a mulher persistia em teimar, né? O que foi? O desenrolar das ações em que a mulher persistia em teimar e a repetição da expressão mata-piolhos. Resumindo, ela teimava. Horrores. Ó, você já deve ter lido, ouvido e assistido a muitas histórias, certo? Algumas delas, como é o caso dos contos lidos neste capítulo, mostram cenas de violência, tal qual a sofrida pela mulher teimosa. Como você se sente quando lê histórias em que há atos de violência, sofrimento, morte? O reconhecimento disso pode levar a uma reflexão em que se reconheça a necessidade de combater a intolerância e a violência? Compartilhe suas ideias com os colegas do professor. Nós já falamos a respeito disso, né? Desde que eu falei do conto, a mulher teimosa, a mulher do piolho, eu já enfatizei a questão da violência doméstica em relação a esse texto, né? O fato da mulher teimar é tipo assim, permitia o homem a ser violento. O fato dela contar injúrias, e olha só, um motivo bem bobo, né? Piolho, fez com que ela fosse jogada no poço. Tá? É uma forma de refletir a respeito de coisas que acontecem no dia a dia, como eu falei para vocês já. Número 7. Não, isso aqui é só para discutir o assunto em relação à violência doméstica. Ah, tá. Precisamos de histórias de verdade que expressam o conflito e a complexidade da nossa existência. A violência maior está no silêncio, na falta de palavras, naquilo que vivemos, mas não podemos expressar, no que se torna não dito. Quando um conto tradicional, por exemplo, é mutilado, extirpado dos seus conflitos, há um impedimento que o público seja adulto ou infantil, se reconheça em seus personagens e que os dramas dialoguem com o que o leitor sente. Ilan Brennan, ao comentar as adaptações de histórias populares, afirma que a violência maior está no silêncio, na falta de palavras, naquilo que vivemos. Com essa falta, ele se coloca a favor dos pontos como eles são contados, com crueza, ou a favor dos contos politicamente corretos, praticados em que são retiradas cenas que possam causar medo ou tristeza nos leitores. Você concorda com ele? Registre o que você pensa sobre isso.
Vocês acham que retirando isso vai mudar a sociedade? Vai deixar de existir a violência? O fato de você assistir alguma coisa vai te tornar violento? Eu acho que depende muito da pessoa, né? Sim. Só que o que eu falo é o seguinte, é que tem esses textos, que igual eu falei como que é o nome? Do Atirei o Pau no Gato, que não pode cantar esse tipo de música, porque incentiva a violência dos animais, coisas assim do tipo. O fato de cantar, eu cantei muito essa música quando era criança, não me fez atirar pau em gato. Então é nesse sentido que eu falo para vocês. Agora, o fato de você não ler textos que abordem a violência doméstica, como esse caso aqui, não vai impedir que pessoas cometam esse tipo de crime. De certa forma, faz com que a gente se conscientize em relação a esse problema social. E não que a gente vá gerar violência por conta disso, vá se tornar violento por conta disso. Por isso que eu falo que depende muito das pessoas, né? Se a pessoa... Então, é nesse sentido. Na número 8 é a letra C, tá? C de cachorro. A número 9 é para preencher a situação final aqui. A situação inicial, conflito, clímax e desfecho final. Eu vou fazer primeiro da mulher do piolho, porque já está terminando a aula, tá? Número 2. A mulher que gostava de discutir com o marido é a situação inicial da mulher do piolho. Isso aqui não precisa, não. É só para a gente discutir sobre. Eu não vou colocar a minha opinião para vocês. Eu já falei o que eu penso a respeito do assunto, né? A 8 é a letra C. A mulher do mata do piolho, a situação inicial é uma mulher que gostava de discutir com o marido. Isso. A mulher teimosa, qual que é a situação inicial da mulher teimosa? Uma mulher teimosa, que era teimosa, muito teimosa. Qual que é o conflito da mulher do piolho? A mulher chama o marido de piolhento. Conflito, a mulher chama o marido de mata-piolho. Da mulher teimosa, tá? O clímax da mulher do piolho é quando ela é jogada no poço e continua chamando o marido, dizendo que o marido tem piolho. Conflito, o clímax, né? A mulher é jogada no poço e continua a dizer que o marido tem piolho. O clímax, a mulher é jogada no poço e continua a chamar de mata-piolho. É a mesma coisa. E o desfecho final? Isso. A mulher com água na altura do rosto faz sinal de quem mata piolho. E a mesma coisa na mulher teimosa. A mulher com água na altura do rosto faz o sinal de quem mata piolho. A aula de vocês terminou. Próxima aula eu vou corrigir tudo isso aqui, tá? E já vou iniciar a matéria nova. Matéria da bimestral de vocês. Obrigada pela participação de vocês. Façam a tarefa e enviem no WhatsApp para mim, para eu poder anotar quem fez, tá? Obrigada, bom final de semana.